Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai comentar a nossa atividade 2 de novembro, que consistiu em entrar num site, que é um simulador, e fazer o cálculo nesse esquema de simulações sobre taxa unitária para que a gente compreenda melhor esse conceito. Então a nossa primeira questão seria, a tarefa de vocês é responder a coluna das questões para todas as frutas, legumes e balas que estão presentes no simulador. Faça os cálculos no caderno e envie foto das respostas com seus respectivos cálculos. Eu vou entrar no simulador para mostrar para vocês como que seria a intenção do que a gente tivesse feito. Depois o item 2 seria escolher um dos itens e observar a linha de dois números e depois desenhar no caderno como ficou a linha para esse item, né, no seu caso, e depois explicar o que essas quantidades significam e por que existem diversos traços ligando dois números. Então eu vou também, quando a gente estiver vendo a simulação, comentar esse assunto. E por último, seria elaborar um problema que envolva proporcionalidade e regra de 3, utilizando alguns dos dados que aparecem nessa linha de dois números. Então, aqui teria uma sugestão de vocês escolherem dois conjuntos, né, de preço e quantidade, porque ali na linha a gente vê que terão 4 valores. Aí eu crio um problema falando apenas 3 desses valores, pedindo para o leitor encontrar o quarto. Então agora vamos para a simulação, onde a gente vai poder visualizar isso melhor. Então aqui no nosso simulador a gente está trabalhando a questão das taxas unitárias. O item pedido para que a gente fizesse seria o de compras. Quando a gente entra aqui, essa é a forma da nossa tela. A gente vai encontrar aqui um botão mais escuro das frutas. Aqui temos as opções dos legumes e das balas. Dentro de cada um desses botões, a gente tem outras opções. Então, nesse de frutas nós temos peras, laranjas, limões e maçãs. Cada coisa que eu colocar vai me dar uma informação diferente. Então, por exemplo, caso eu queira a bala roxa ou pepinos, vamos fazer com maçãs, por exemplo. Nós temos então aqui uns saquinhos com maçãs que a gente pode manipular. Eu observo aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 maçãs aqui. E eu vou colocar na nossa balança. 5 maçãs custam R$ 2,50. Se eu quiser, por exemplo, direto saber aqui o custo 5, coloquei mais 5, coloquei mais 5. Então, eu coloquei as 15 maçãs. Olha lá, R$ 7,50. Então, custo de 15 maçãs. Eu vou vir aqui e digitar R$ 7,50. Taxa unitária. Como eu faria a taxa unitária? Eu, por exemplo, eu dividiria R$ 2,50, que foi o preço das 5 maçãs, por 5. R$ 2,50 dividido por 5 me retorna 50 centavos. Qual é o custo de 9 maçãs? Se uma é 50 centavos, então 10 são R$ 5. Só que eu não quero 10, eu quero 9, então eu vou ter que descontar 50 centavos. Portanto, de R$ 5 eu vou ficar com R$ 4,50. E quantas maçãs eu compro com R$ 3,50? Se cada uma é 50 centavos, eu sei que 7 vezes 50 centavos vai me dar R$ 3,50, porque 7 vezes 5 é 35. Então, 7 maçãs. E era isso que eu gostaria que vocês tivessem feito os cálculos, né? Aqui eu narrei em forma mais ou menos de cálculo mental, mas vocês poderiam ter feito isso por escrito. Então, escrever todos os cálculos e preencher para todas as... Nós temos 4 frutas, 4 legumes e 4 balas. Então, eu gostaria que fosse feito para tudo. E aí, aqui nós temos essa linha de dois números. Então,
Aqui eu queria que vocês transcrevessem o valor de como que ficou esse resultado para vocês dessa linha de 2 números. Observem que tem alguns valores em verde, outros valores estão pretos. Para alguns pode ser que não tenha alguns desses valores aqui. E aí era para vocês colocarem no caderno e explicarem, né? Por que vocês estão vendo essas duas linhas e por que a gente tem esses traços ligando aqui, ó. Observem que a gente tem aqui um valor que uma maçã é 50 centavos e se a gente for indo proporcionalmente, esse número e esse, eles vão crescendo na mesma proporção. A cada nova unidade que eu insiro aqui, eu coloco mais 50 centavos aqui. Então, quando eu chegar no 5, eu chego aqui no 2,50. Então, elas vão andando em paralelo. Era essa a ideia que eu queria passar, que a proporcionalidade é como se fosse uma ligação. Se eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. Mas quanto que eu aumento? Cada um na sua própria referência. Então, aqui eu tenho como valor unitário 50 centavos. Se eu aumentar uma unidade aqui eu não aumento uma unidade, eu aumento 50 centavos, que é o valor da unidade. E assim por diante. Aqui eu sei que 5 vale 2,50, 10 é o dobro. Então, aqui eu tenho que dobrar também. 5 é o dobro. E a partir daí que a gente tira as relações da regra de 3, da proporcionalidade, que é o que a gente tem trabalhado. E por fim, elaborar um problema. Então, eu posso dizer que 5 pacotes de bala custam 2,50. A mãe de João pediu que ele comprasse 7 pacotes. Quanto ele iria gastar? Problema bem simples, mas que envolve aquilo que eu falei, dois conjuntos de números, esse e esse. Eu omiti este valor, falei sobre uma informação sobre os outros três e pedi para que se achasse esse último valor aqui de 3,50. Eu espero que isso tenha ajudado e que essa seja uma forma diferente de vocês lidarem com tudo isso e compreenderem cada vez melhor essa relação da proporcionalidade. E a gente se vê no próximo vídeo.